Olá, tudo bem? Se o batismo tivesse importância, Apolo, o escritor do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, não teria dito isso. É isso mesmo. Eu vou ler aqui e vou te mostrar que o batismo ele é muito importante para a religião. Mas para os que conheceram os feitos ali mais próximos de Jesus de Nazaré, os que estavam com o Espírito da Graça aflorados ali nos dias, né, de Paulo, Pedro, Apolo ali, eles não faziam questão desse batismo. Paulo mesmo disse lá em 1 Coríntios que ele não veio para batizar ninguém. Ele batizou 1, 2, 3 pessoas lá e acabou, já era. Ele não veio. Apolo disse isso aqui, ó. Leia comigo, ó. Em Hebreus capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Olha que interessante. Eu acredito que quem escreveu aqui foi Apolo. Mas você do outro lado, você pode achar que foi Priscila, Áquila, Paulo, aí é com você. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Versículo 2. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Então, se batismo fosse importante, batismo nas águas fosse importante, ele teria ali falado que não, temos que batizar sim, temos que passar pelas águas do Rio Jordão, do Rio Mar Morto, do Rio Coxim, do Rio Taquari, do Rio Tietê. Teria falado ali, mas ele falou não, deixando os primeiros rudimentos, as primeiras coisas lá que falaram, deixando tudo isso de lado. Isso faremos se Deus o permitir. Mas nunca mais ele falou nisso. Nós estamos no capítulo 6. Até o capítulo 13, Apolo aqui não teve mais nada de batismo, não teve mais nada disso. Só a religião não entende isso. A religião tem que tacar as pessoas dentro da água. Tem que praticar profanação. Profanar é tornar algo puro em impuro e o impuro em puro. Então eles tornam a água da piscina puro e tornam o sangue que verteu da cruz há quase 2000 anos em algo impuro. Então eles profanam o sangue que verteu da cruz nessas chamadas igrejas. Né? E aí quando você fala que eles são isso, que são aquilo, aí vem um monte de filhotinho. Não, você não pode falar isso, você... Ei! O batismo verdadeiro foi esse aqui que Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 3, essa minha netinha faz um barulho que é uma benção, ô menininha abençoada. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Jesus, Paulo estava falando que todos que foram batizados na morte. O sangue que verteu daquela cruz é que purificou. Cornélio, leia lá a história de Cornélio, Atos 10. Aí Pedro, que era um religiosão, mesmo o Espírito Santo tendo batizado ali Cornélio e a sua família, e eles começaram a falar em idiomas, começaram a falar em outras línguas, falar em latim, grego, em aramaico, e balalá, não cantarábias, isso aí é coisa de idiota. Aí Pedro não se contentou com isso, aí falou, tá vendo? Deus também batiza os gentios. Podemos nós impedir ele de passar pelas águas? Pedro, Deus batizou eles com o Espírito Santo, mas Pedro ainda quis jogar ele dentro da água. E tá isso aí, ó, é isso aí que está por aí. Eles não se contentam com o batismo, com isso naqueles dias, porque nós estamos no Evangelho Eterno. Não vou nem falar no Evangelho Eterno nesse vídeo, senão dá uma confusão danada. Deixa isso para depois. Mas eu estou aqui relatando esse engano do batismo, que eles lá não davam nem importância mais para isso, a não ser um ou outro. Por quê? Pedro, Tiago, João, esses caras eram legalistas, gente.
Eles eram seguidores de Moisés ainda, mesmo Jesus tendo explicado para eles, mostrado, mas mesmo assim eles eram cabeça de bagre. Aí Paulo vem e fala isso, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, cara pálida? Efésios 4, 5 e 6, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, para a religião são vários. Tem Satanás, tem o diabo, tem Lúcifer, tem o morcegão, tem o apóstolo chapéu. São deuses especiais. Então, mas a Bíblia fala que só há um Deus, só um Senhor. Então, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos os espíritos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos os espíritos. Que negócio é esse? É batismo com água, batismo com o Espírito Santo, batismo no sal, batismo no carvão, batismo no monte, batismo no jejum, batismo com óleo na cabeça, é 4, 5 batismos por ano, é renovando o batismo. E aí? Quem está certo, a Bíblia ou a teologia, os ensinos teológicos dentro desses alçapões que ele chama de igreja? A Bíblia que está certa. Eu creio na Bíblia, eu não creio em religião. Eu creio no que está escrito, eu não creio no que uma pessoa vem me falar, eu não creio. Você sabia disso que eu não acredito? Pode vir qualquer um falar comigo. Se eu não ver escrito, eu não acredito. Eu só acredito se eu ler e falar. O cara, eu pego na mão dele, tá certo, parabéns. É igual comentário. Por que eles me xingam e tal, mas eles não têm peito e não têm argumento para mostrar com o escrito bíblico? Porque não tem. As porcarias que eles colocam os comentários deles quando eles querem refutar a gente, é comentário da lei, de Moisés, de Jesus de Nazaré, de Paulo, da graça. Tudo isso ficou para trás. Quando veio o Apocalipse 1:10, e era o dia do Senhor e eu estava no Espírito, quando começou ali o juízo de Deus, o julgamento de Deus lá em Jerusalém, que durou 3 anos e meio, Paulo ficou para trás, Jesus de Nazaré ficou para trás, as profecias foram cumpridas tudo ali no ano 70. Então não adianta vir, eles não têm argumento, comigo não. Então eu acredito nisso. Eu acredito na Bíblia aqui, ó, escrita aqui, ó, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, que foi ali na cruz. E o batismo de fogo? Eu não passei e não vou passar. Quem passou pelo batismo de fogo no ano 69, no mês de julho, quando o general Tito com o exército romano cercou Jerusalém, e no ano 70 foram purificados como ouro e prata dentro de Jerusalém pelo fogo, e cumpriu a profecia de Isaías, capítulo 29, versículo do 1 ao 3. Deus tornou Jerusalém como Ariel. Ariel é um altar de fogo e sangue. Ali foi o batismo de fogo. Só passou quem esteve vivo lá em Jerusalém até o ano 70 DC. Dentro de Jerusalém. Do ano 70 para cá, não tem mais o batismo de fogo. Mas quando eu era obreiro de uma sinagoga lá do Morcegão, a gente ficava orando, falando uns balabos, cantarábias, e abraçava o corpo, e chorava, e você que é o corpo que esquentava. Mas lógico, você dentro de um alçapão, tudo fechado, o ar-condicionado não dava conta, e você abraçado o corpo, e o corpo esquentava, você suando, aí você começava a falar uns balabos cantarábia. Estou sendo batizado com fogo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve no nosso espírito, desde o nascimento. Só que a gente não sabia disso. Então, achando que o batismo era por causa daquele calor que você estava sentindo ali. O batismo e Jesus, eu vou mostrar qual foi o verdadeiro batismo de Jesus. Jesus não batizou no Rio Jordão. Olha que absurdo. Aí o cara do outro lado fala, não vou nem mais assistir o vídeo desse cara, esse cara é um herege. Claro que eu sou herege com muito prazer. Não se batizou, gente. Olha que absurdo. Por que ele não se batizou? Porque o batismo de João Batista foi o batismo do arrependimento. Arrependimento de quê? De pecados. E o que era pecado? O que era pecado mesmo? Vamos ver aqui em 1 João. Veja se Jesus tinha isso daqui no currículo vitae dele.
Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Estamos em 1 João, um judeu que recebeu as leis para cumprir. Eu recebi a lei de Moisés? Não. Você, gentil, recebeu a lei de Moisés? Não. Nós somos transgressores. E, bom, tudo bem, somos pecadores das leis morais, mas as leis religiosas não. Então o pecado era quem transgredia a lei. Por isso que teve o batismo do arrependimento. E Jesus pecou? Jesus era um pecador? Então ele não foi batizado. Jesus não foi batizado, Jesus foi lavado. Porque a lei, na lei dada a Moisés, quando um cordeiro macho sem defeito fosse oferecido como sacrifício, ele deveria ser lavado até as suas entranhas. E Jesus, Yeshua, ele foi oferecido como libação, como sacrifício, para tirar os pecados de muitos, não de todos. Por que muitos? Muitos significava a nação judaica, os judeus. Porque ele veio para os perdidos da casa de Israel. Então, por isso que Jesus nunca se batizou. Jesus foi lavado. Jesus participou da lei da purificação. Mas ele não purificou de nada, porque ele não tinha erro nenhum. Mas como cordeiro, ele tinha que ser lavado até as suas entranhas. E Marcos, olha o batismo verdadeiro que Jesus cumpriu. Esse ele passou. E esse batismo, nenhum cão guloso quer passar. Nenhum mercenário quer passar por esse batismo. Esse foi o verdadeiro batismo dele. Mas esses que estão... esses que ficam pedindo dízimo, oferta, nem da circuncisão eles querem participar. Nem cortar o prepúcio ali, eles não querem isso daí. Imagine ser batizado igual Jesus foi batizado. O batismo verdadeiro de Jesus. Veja. Aí, você pega a Bíblia, o texto bíblico, aí você lê aqui, ó, subtítulo, o batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado. Gente, isso daqui, papel aceita o que quer. Quem colocou isso aqui foram os editores. Você pega uma Bíblia igual a King James, a 1611, ela nem subtítulos tem. Aí fala que Jesus foi batizado, batismo de Jesus. Olha aqui, ó, Marcos 10, ó, esse é o batismo que Jesus passou. Mas Jesus lhe disse, vocês não sabem que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Ser humilhado, ser menosprezado, ser desprezado, ser colocado de lado, ser tratado como Baal-zebub, ser tratado como Daimon, como um ser do mal, pelos judeus. E o batismo, e a conclusão desse batismo aqui? Foi aonde? Foi no ar-condicionado? Foi tomando vinho português de Porto? Foi tomando um champanhe francês? Foi comendo um caviar? Você sabe que esses cães, esses lobos, a refeição desses que tem título de bispo em diante, cardeais, eles comem caviar, eles comem filé mignon, eles comem esse negócio. Eles não querem esse batismo que Jesus passou. Não, esses daí eles gostam do batismo com ar-condicionado, com a poltrona, carrões importados, blindados. O batismo deles é esse aí. Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Claro que eles receberam, eles foram açoitados, eles foram perseguidos, eles foram mortos, martirizados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado, por isso que fala a cruz de Santo André, que é a tal, até nesse negócio de placa do Detran para tirar a habilitação tem. Tiago foi jogado do alto do mural lá do Jerusalém.
Então, eles foram sim batizados. Então, é esse batismo aqui que Jesus estava falando. Vocês sim, vocês serão sim. Vocês participarão aqui, ó. Vocês beberão do cálice. O cálice ali era o vinagre. Aquela coisa amarga. Era a aflição, o sofrimento. Ao chegar ao ponto do homem chorar lágrimas de sangue, diz que Jesus saiu lágrimas de sangue dele. Se possível for, passe de mim esse cálice. Aquele cálice ali, esses lobos, ladrões, mercenários, desgraçados, mentirosos, não quer. Esse cálice aí do sofrimento da aflição, eles não querem. Eles querem ficar atrás de um púlpito em cima do local de sacrifício, lei pura, onde tem altar, lei pura, tomando o dinheiro das pessoas, mentindo e enganando. Aí vem filhotes dessas porcaria colocar esterco no comentário. Em vez deles puxar a orelha lá do líder deles, em vez de falar para eles, ô líder, toma vergonha na sua cara, toma juízo, deixe de ser ladrão, deixe de ser mercenário. Leia a verdade para nós. Não, eles vêm aqui, por exemplo, um canal igual ao meu, fica me xingando, fica falando um monte de porcaria. Até parece que eu tô esquentando com isso. Até parece que eu tô preocupado com isso aí. Ontem mesmo me ameaçaram lá no outro aplicativo que eu tô falando que é... Como que é? Quando você... Negócio religioso, quando você... Coisa religiosa é crime, é não sei o quê. Esqueci a palavra agora. Aí eu fiz uns vídeos hoje, lá fiz um monte de vídeo lá. Falando. Você não pode falar nada. Aqui, ó, Lucas 12:49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. O fogo do ano 70. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar. E como me angustio até que o mesmo se cumpra. Esse foi o batismo de Jesus. Não o do Rio Jordão. O do Rio Jordão foi a lavagem do cordeiro. Ele foi lavado como? Por isso que ele disse a João Batista. João Batista falou, não, mas eu que deveria ser batizado pelo Senhor. Jesus falou, faça-se cumprir a justiça. Faça-se cumprir o que estava escrito na lei, porque Jesus veio para cumprir a lei. Porém, ele não as obedeceu. Tá bom? Então, se batismo tivesse importância, Apolo não teria dito isso. Hebreus capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Batismo, comer pão, beber suco, frequentar templo, buscar Deus em monte, jejum, olho na cabeça, achar que esses comedores de arroz e feijão são autoridades eclesiásticas, tudo isso daí são obras mortas. E da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Depois disso, até o capítulo 13, Apolo não falou nada mais disso. E volto para finalizar, ser prolixo, leia lá em 1 Coríntios, do capítulo 1 em diante, Paulo disse que ele não veio para batizar ninguém. Então, se o batismo fosse nas águas, fosse importante, Paulo batizava, sabe que jeito? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, acabou. Paulo foi batizado na casa de Ananias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome de Jesus. Paulo foi batizado, eu te batizo em nome de Jesus, acabou. Foi assim. Você acha que Ananias pegou Paulo, que estava deficiente visual, com as escamas, pegou ele, levou ele num rio, num riacho, pegou caneca de água, jogou na cabeça dele? Não. Eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Pronto, acabou. Era assim. Tem nada de água. Mas a religião, com as suas cortinas de fumaça, com as suas lambanças, ficam por aí, cometendo um erro, uma profanação milenar, colocando as pessoas debaixo de maldição, cada vez mais, tá bom? Então eu vou encerrar este vídeo, esta mensagem, espero ter sido importante para você de alguma forma, e se foi, eu peço que, dê aquele joinha, que você venha compartilhar esse vídeo, que você venha se inscrever, ativar o sininho, e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento a respeito dos escritos bíblicos, que a cada dia o Pai do nosso Espírito vem colocando em nossa mente, para passar adiante, tá bom? Até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.